Não é porque um produto é caro que ele é lucrativo, que você vai ter muito Sim, lucro com qual ele. seria uma margem de lucro ideal para poder aplicar em um produto? Você poderia indicar alguma margem de lucro, dar alguma ideia Uma para o margem cliente também? ideal, Exatamente. aí depende do segmento dela, não, porque isso aí pode variar de moda, de roupa. Antes de qualquer coisa, você precisa ter uma boa precificação dos seus produtos. Por isso que a gente sempre recomenda a utilização de um sistema de gestão para poder para você poder controlar isso. Outra coisa que é muito comum é que existe a margem bruta, que a gente chama de margem burra, que é, por exemplo, você pegar um produto de R$ 10, vender por 20 e achar que você está ganhando ali R$ 10 em cima daquele produto, né? E não tá, porque assim, nesse processo aí você tem que fazer o seu markup, que é você fazer o cálculo para chegar ao preço de venda que você vai ter, ao lucro que você deseja ter. Sejam bem-vindos a mais um Pode Simplificar, o podcast que é a primeira opção para o Simples Nacional no Brasil. E o assunto de hoje é precificação. Nós vamos dar algumas dicas de como precificar o seu produto da forma correta. A precificação é um assunto importante e, ao mesmo tempo, muito negligenciado pelos comerciantes do Brasil. E para isso nós trouxemos aqui o nosso colega Cássio, que atualmente é programador, mas já passou por vários setores da empresa. Ele tem experiência com suporte, com regras de negócio, entre outros assuntos aqui dentro da empresa. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Como o Sérgio falou, eu me chamo Cássio. Hoje eu atuo como desenvolvedor aqui na empresa. Já passei por outros setores, como o setor de suporte e até mesmo o setor de vendas. E nessa jornada a gente acaba conversando, né, com muitos clientes, conhecendo problemas deles e com isso desenvolvendo soluções ou ajudando eles em algo operacional que eles não fazem correto. E com isso a gente acaba ganhando esse conhecimento. Além disso, também no meu setor atual, que é de desenvolvimento, a gente precisa estudar muito sobre um determinado recurso que a gente vai colocar no sistema, e com isso também aumenta a bagagem nossa sobre um determinado assunto. Então, eu espero que nesse podcast eu possa estar passando para vocês um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha jornada, com base no histórico de outros clientes que eu tive experiência em presenciar, em ajudar a resolver problemas deles e também em estudos que eu fiz para desenvolver os recursos que existem hoje dentro dos nossos produtos. Então eu quero passar um pouquinho disso para vocês. Obrigado. Isso aí, Cássio. Para começar, eu queria saber o seguinte, na sua opinião, por que você acha que os comerciantes erram no momento de precificar os produtos? Muitos comerciantes, eles podem errar por diversos fatores. Por exemplo, muitos clientes se baseiam na concorrência. Ele acha que assim, o concorrente vende um produto por exemplo, comprei um produto aqui por R$ 10 e vou vender por 20, um exemplo. Esse R$ 20, muitos clientes, esses R$ 20 que ele vende, às vezes ele fala, fulano está vendendo por 25, vou vender por 20 para mim ter uma vantagem nele. Ou então vende pelos mesmos 25 que o concorrente está vendendo. Só que ele não imagina que o concorrente pode ser que ele tem fornecedores diferentes, pode ser que a empresa dele é maior, ele faz compras maiores e com isso ele consegue aplicar um preço melhor que o seu. Então já começa por aí, muitos erram por isso. Outra coisa que é muito comum é que existe a margem bruta, que a gente chama de margem burra, que é, por exemplo, você pegar um produto de R$ 10, vender por 20 e achar que você está ganhando ali R$ 10 em cima daquele produto, né? E não tá, porque assim, nesse processo aí você tem que fazer o seu markup, que é você fazer o cálculo para chegar ao preço de venda que você vai ter, ao lucro que você deseja ter. Por exemplo, você tem que lembrar que você tem custo operacional, que é tudo que você precisa pagar para você poder deixar sua loja de porta aberta, por exemplo, internet, energia, água, funcionário, ou seja, todo aquele custo que é para você manter o seu operacional, você tem que colocar junto com a precificação do produto. Você tem que colocar também impostos, você tem que colocar comissões, você paga comissões para os seus vendedores, você tem que calcular também impostos de Simples Nacional, por exemplo, se você for Simples Nacional. Enfim, tem uma sequência de fatores que podem influenciar esse erro aí do pessoal. O pessoal acaba errando muito porque não se atenta a esses detalhes. Isso aí, eu concordo plenamente com você. Inclusive, eu já presenciei muitas vezes, eu como faço treinamento, eu trabalho no setor de treinamentos da empresa,
muitos clientes que fazem exatamente dessa forma. E quando a gente dá algumas dicas de como que o cliente pode precificar da forma correta, muitos deles acabam se assustando, entendeu? E muitos também nem aceitam, inclusive. Exatamente, muitos não aceitam. Acho que a gente está ensinando da forma errada, né? Sim. Mas é isso aí. Entendi, Cássio. E na sua opinião, quais são os principais valores, os principais números que o cliente ele deve considerar no momento de fazer a precificação do produto dele? Bom, tem diversos números, né, que ele pode estar considerando, mas alguns que é muito importante, que ele não deve esquecer, são os custos na compra do produto, que inclui frete, o próprio custo do produto, e também os custos sobre a venda, que entra o custo operacional, que eu falei, entra também o Simples Nacional, que é o imposto que a pessoa paga, taxas de cartões, comissões para vendedores, se a pessoa paga comissão para o vendedor. Ela tem que pegar tudo aquilo que ela precisa pagar, que ela precisa tirar do valor ali do produto e colocar junto do cálculo. Isso aí, dessa forma mesmo. Aí ele vai conseguir obter o lucro líquido, né? Vai saber exatamente quanto que ele está lucrando nesse produto. Sim. É isso aí. Só para a gente esclarecer, tem duas formas de precificar. Tem como você falou primeiro, que é a gente chama de margem burra, né? Margem burra, que eu gosto de chamar de precificação simples. E tem a precificação avançada. A gente vai falar sobre precificação avançada. Mas você consegue dar um exemplo de um produto como que o cliente faz quando ele faz a precificação simplificada? Por exemplo, a precificação simplificada. Eu comprei lá um produto, foi mais ou menos o que eu falei na primeira pergunta. Comprei um produto de R$15 e vou vender por 20. Eu vou ganhar R$5 de lucro. Assim, eu tô fazendo uma precificação simples, a gente chama de burra, é um nome forte, mas é porque assim, a gente acha que a gente tá ganhando R$5, mas a gente não tá ganhando R$5 de lucro, entendeu? Por isso que a gente acaba apelidando de imagem burra. Então, muitas pessoas fazem isso. Comprei aqui uma blusa de R$35 e vou vender por 70. Então, ela quer botar um percentual que veio da cabeça dela. Por exemplo, eu quero ganhar 50%. Aí ela vai lá e compra por 10, bota 50% e vende por aquele valor. Sem se atentar aos custos que a gente acabou de falar que ela tem na compra do produto. Então, é uma margem burra, porque ela vai achar que ela está ganhando 50% ali, mas não é 50%. Já teve clientes que eu atendi, né? Eu acho que até na época que eu trabalhava de suporte, que ele comprava o produto, ele já não ele fazia essa margem simplificada, ele não sabia exatamente o lucro dele, e na hora da venda, as vendedoras ainda dava 10% de desconto. E aí na hora que você ia liquidar isso aí, tinha muito produto que a pessoa estava pagando para vender, não estava ganhando nada. E a pessoa, na hora que descobre isso, é como se o mundo estivesse acabando para ela, entendeu? Mas é muito comum isso. Exatamente. Inclusive, foi o que eu falei no início. Muitas vezes acontece do cliente ele vender bem, ele consegue vender bastante, mas pelo fato de não fazer a precificação da forma correta, ele não sabe quanto que ele está lucrando com esse produto, ele acha que está lucrando bem, né? Uhum. Mas mesmo vendendo bastante, ele pode levar a empresa dele à falência, ele pode quebrar. Pode, entendeu? Por exemplo, se você comprar um produto lá por R$10, por exemplo, quase todos os meus produtos é R$10. Se eu fosse botar uma loja, ia ser loja dos 10. Vamos supor que você comprar um produto por R$10. E aí você vai vender por 15. Aí, beleza. Aí, quando você começa a botar, a fazer a precificação avançada, o custo operacional aqui é 10%. Ou se for um valor fixo, você bota o valor. Esses R$5, ele já, essa porcentagem, no caso, 50%? Isso. De 10 para 15? Isso. Essa porcentagem de 50%, quando você começa a aplicar os custos do custo da precificação avançada, por exemplo, custo operacional é 5%. Aí essa margem de 50% já vai diminuindo. Exatamente. Eu quero colocar imposto Simples Nacional. Aí vai diminuindo, vai só enxugando. Quero botar imposto, pago comissão, 2% de comissão, incluo também na precificação. Aí quando você vai ver, o que era 50% ficou 10%. Aí seria seu lucro líquido, vamos dizer assim, que você realmente vai ganhar. Quando você vendeu o produto, recebeu o dinheiro daquele produto ali que foi vendido, pagar, toma, isso aqui eu tô pagando os custos operacionais, isso aqui eu tô pagando a comissão do funcionário, isso aqui eu tô pagando aluguel, que tá incluso no custo operacional. Aí o que sobrou ali é o seu, que aí seria o lucro líquido que você teve. Que aí seria essa mais de 50%, que foi reduzida para 10%, por exemplo. São valores ilusórios, tá, gente? Eu não fiz cálculo nenhum, é só para entender. Exatamente.
Inclusive, esse exemplo que você citou foi bom, porque muitas vezes o cliente, aquele exemplo que eu falei, que o cliente ele pode até vender bastante, mas no final ele pode acabar falindo, pode quebrar a empresa. Porque eu já presenciei situações onde o cliente acha que está tendo lucro no produto, mesmo que pequeno, ele sabe e fala, não, aqui eu estou vendendo o produto, eu vendo mais barato, mas eu sei que eu estou tendo um lucro pequeno. Mas quando ele faz a precificação de forma correta, que ele começa a considerar os custos de compra do produto, que são os impostos e tal, e os custos sobre a venda, que são o custo operacional, comissão de vendedores, entre outros, ele descobre que, na verdade, ele está pagando para vender aquele produto, ou seja, ele está tomando prejuízo. Sim, Ele compra o produto, ele vende um pouquinho mais caro do valor que ele comprou, porém ele está pagando para vender por conta das despesas que ele que tem. é mais ou menos o caso que eu falei, e foi um caso real, tá? É. De um dos clientes nossos que eu presenciei. Isso aí. E assim, para poder ajudar vocês a entenderem melhor, a gente tem uma planilha que a gente chama de planilha de precificação avançada, que a gente consegue colocar todos esses custos, a gente vai colocar na tela aqui para mostrar para vocês agora. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho como que essa planilha consegue ajudar. A gente coloca aí, Paulo, para a gente ver. Só um minutinho, vou explicar melhor para vocês aqui, pessoal. Esse aqui é o nosso site, tá? É o site de gestão mais simples. Volta de novo só para tirar. Pronto. Aqui vocês conseguem ver que a gente tem a opção de materiais gratuitos. Para acessar o site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas é basicamente o seguinte: vocês vão digitar gestãomaisimples.com.br/blog e aqui nós temos a seção de materiais gratuitos. Pode clicar em materiais gratuitos, Paulo, só para a gente ver. Desce um pouquinho agora. E aqui nós temos alguns materiais que são bastante utilizados. Tem uma planilha de fluxo de caixa, caso você não saiba como fazer o fluxo de caixa. Inclusive tem um vídeo ensinando a fazer esse procedimento também. Temos aqui também uma planilha de custo operacional para você calcular as despesas que você tem na sua empresa, tá? Que é como conta de água, luz, telefone. E aí com tudo, depois que você lança tudo isso, na sua planilha você vai saber quanto que é o seu custo operacional. Inclusive, você precisa saber quanto que é o seu custo operacional para que você possa fazer a precificação da forma correta. E logo um pouco abaixo aqui nós temos a planilha de cálculo de preço, que eu chamo de precificação avançada. Clicando nela, pode clicar aí, Paulo. Pronto, aí você vai ter acesso a uma imagem aqui e sobe um pouquinho só para a gente ver o formulário. Não, é aqui mesmo, desce um pouquinho. Aqui nós temos um link, ó. Pode clicar no link. Ok, tira do F11 agora. Aí fazendo isso aí, vai aparecer aqui um formulário no canto direito. Você pode preencher o seu formulário, ok? Aponta aqui o formulário com o cursor do mouse, isso. Aí basta preencher aqui o formulário. Depois que você preencher, você vai receber um e-mail com essa planilha diretamente em seu e-mail. Pode mostrar o e-mail lá? Pronto. Você vai receber esse e-mail. Aí basta clicar aqui, acessar e baixar a planilha. Pode clicar aí. Pronto, essa aí é a planilha. E aí o Cássio vai falar um pouquinho pra gente sobre como que ela funciona, ok? Essa planilha aí, inclusive, ela fica mais detalhada sobre uma pergunta que você me fez aí, dos principais custos que a pessoa deve considerar. Então ela tá detalhando, ela vai ter o que eu falei e mais algumas coisas. Então ali, ó, a gente tem custo sobre a compra do produto, que é tudo aquilo que você tem de custo quando você está comprando o seu produto. O que que é? Valor de frete, quando você compra o produto, vai ter o frete que o fornecedor vai entregar para você, então isso é um custo que você vai ter que pagar. Pode ser que tenha seguro, pode ser que tenha outras despesas que não estão classificadas aí, mas que podem ou não constar na nota fiscal. Lá na nota fiscal tem a seçãozinha outras, se eu não me engano, não lembro o nome exato que aparece lá no DANF, se é outras ou outras despesas, mas lá também aparece essa informação. Você também pode ser que você tenha IPI, dependendo do tipo de operação que você fez, aí pode ser que você tenha que pagar IPI. ICMS de substituição, também vem na hora da compra, você paga ali na hora da nota. Outras despesas na compra, se houver. Por exemplo, talvez você comprou um produto, aí já tem um frete do fornecedor, porém o fornecedor não conseguiu entregar na sua cidade, aí você vai ter que pagar alguém da sua cidade para ir buscar a mercadoria para você. Aí, por exemplo, isso aí pode entrar como uma outra despesa na compra, que não tá, que não é esperada, entendeu? Ou seja, todos esses custos que estão detalhados aí são custos sobre a compra do produto. É o que você está pagando ali no momento que você está comprando. Você nem vendeu o produto ainda, mas você já pagou esses custos já é certo. Ok? E aí a gente também tem os custos sobre a venda. Na hora que você traz esse produto para a sua loja, você vai vender. E aí você tem outros custos ali. Desce um pouquinho aí, Paulo, por favor. Por exemplo, que aí entra o custo operacional, que eu falei um pouquinho mais cedo, o Sérgio também falou, e ele também mostrou a planilha no site nosso aí, no blog, de como calcular o custo operacional.
Basicamente, você vai pegar todas como ele falou, só reforçando, você vai pegar todas as despesas que você tem, que aluguel, água, luz, internet. Você vai colocar uma média, se não me engano, é dos 3 últimos meses, é isso? Isso mesmo. E aí o sistema vai dar o valor lá do seu custo operacional. E aí você vai poder usar, olha lá, ó, no exemplo aí da planilha, 10%, em valor ficou 17,57. Ou seja, nesse exemplo aí, o custo operacional, vamos supor, dessa empresa, é 17,57 para ele vender esse produto. Beleza? Também tem imposto de saída, que eu até comentei mais cedo, que é o Simples Nacional. Você vai ter também que calcular isso em cima da precificação do seu produto. Frete de entrega, ou seja, teve o frete do fornecedor para entregar para você, que isso foi sobre a compra, foi quando você comprou, mas também tem o frete da venda, que é você, vamos supor que, dependendo do tipo de operação, vamos supor que você vende eletrodoméstico e você cobra para entregar um frete, para entregar os produtos da sua loja até na casa do cliente. Então também é frete, porém já é um frete sobre a venda. Entendeu? Quer complementar com alguma coisa? Só mostrar aqui, Paulo, como ele for falando, você vai clicando só para poder. Aqui no frete, tá falando sobre o frete agora. Frete. Isso. Só para poder. Isso. Se não tiver frete, você deixa como tá aí, zerado. Pelo menos aqui na região da gente, não é comum cobrar frete para entregar. Assim, esse tipo de produto. A não ser se for um delivery, por exemplo. Geralmente o pessoal cobra frete. Aí já entraria aí o frete. Que o pessoal chama de entrega. Comissão sobre a venda. Isso aí, por exemplo, você paga comissão para os seus vendedores vender aquele determinado produto. É mais um custo sobre a venda. Então, você também deve colocar. E também tem outras despesas na venda. Por exemplo, vamos supor que para vender o produto, você inclui uma embalagem lá. Eu acho que entraria como se você quiser calcular isso, como você entraria se a pessoa quiser colocar uma, sim, sei lá, uma embalagem diferenciada, um negócio. Exatamente. Que entra como outros. E aí no final, ele vai dar para você ali o preço de venda do produto. Com base... Total do MBA cada. Isso aí, eu ia falar, tá caçando o custo. R$100, aí com base nos custos que a gente colocou, e na margem, ele deu que o preço de venda do produto é 175. Exatamente. Só complementar alguns detalhes. Sobe de novo aí, Paulo, por gentileza. Olha, tem um detalhe importante aqui. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um treinamento com o cliente, a gente pergunta qual o preço de custo desse produto. E aí o cliente fala, paguei R$100. E ele acha que simplesmente R$100 é o preço de custo do produto. Só que, na verdade, o preço de custo dele é R$136,20. Tá? Só detalhando, só observando, pessoal, que isso aqui é uma planilha com dados fictícios, tá? A gente preencheu ela só para poder explicar para vocês de uma forma melhor. Então, o preço de custo não é R$100. R$100 é o valor que ele pagou para o fornecedor dele, mas tem todos os outros custos sobre a compra que acaba formando o preço de custo, que é R$136,20. Vai lá no final agora, Paulo, para a gente ler. Agora aqui nós temos o lucro líquido do produto. Sobe um pouquinho aqui só para mostrar o lucro líquido desse aqui, ó. Então, assim, muitas vezes o cliente pensa o seguinte: comprei por 100, estou vendendo por 175,67, então eu estou lucrando R$75,67. Mas, na verdade, se ele preencher com dados parecidos com esses aqui que a gente preencheu, ele vai estar lucrando somente 5%, que é referente a 8,78. Lembrando que esse 5% não é 5% do custo, não, tá? É 5% sobre a venda do produto, tá bom? É isso aí. Bom, pessoal, então, com base, né, nos valores que você preencheu ali dos custos sobre a venda, sobre a compra, sobre a venda, você vai conseguir, a partir do custo e da precificação que você fez, você vai obter o preço de venda do seu produto, que nesse exemplo aí ficou R$175,67, uma margem bruta de 28,98. Beleza, você tem o valor do produto. Embaixo aí a gente tem o preço de lucro zero. O que é esse preço de lucro zero? É o preço que, se você vender por esse preço o seu produto, ele vai cobrir os valores dos custos, porém ele não vai te dar lucro. Por exemplo, vai ficar eles por eles. Então você vai vender o produto, você não vai ter prejuízo, mas também não vai ter lucro. A partir do que você vender acima desse valor, já entra como lucro para você, correto? É isso aí mesmo. Aí basicamente é isso. É uma planilha muito bacana e ajuda muito. Conheço muita gente que eu já comentei dessa precificação detalhada, né? Que a gente chama de avançada, outras pessoas chamam de detalhada, e a pessoa ficou perdida, que ela não fazia nem noção que tinha todos esses custos que ela tinha que usar no markup dela, entendeu? Para chegar no cálculo do preço do produto. Então, fica aí para vocês, a gente vai deixar o link no vídeo, para vocês poderem baixar. Ela é editável, você pode editar os valores, correto? Editar os valores com os valores da sua realidade aí, do seu produto, chegar no valor de venda real.
E aí você vai conseguir ter um preço mais competitivo, você vai conseguir ter uma margem de lucro mais previsível, você vai conseguir ser mais assertivo e com isso você vai conseguir bolar estratégias melhores aí para você poder alavancar seu lucro, suas vendas. Inclusive, você vai conseguir também identificar produtos que talvez você nem está tendo lucro lá, essas coisas, porém é um produto que está dando muita logística para você e talvez nem compensa trabalhar com esse produto e você consegue descobrir com isso aí. Entendi, Cássio, é isso aí. Então, assim, acontece muitas vezes do cliente, depois que o cliente aprende a fazer essa precificação avançada, estou um pouco longe do microfone. Acontece muitas vezes, depois que o cliente começa a aprender a fazer essa precificação avançada, ele acaba se deparando com uma barreira. Porque muitas vezes o concorrente dele não faz. Então o concorrente dele ainda está naquela situação de vender com preço abaixo do que ele deveria vender. Ele está achando que está tendo um lucro, foi o que a gente falou, entendeu? Porém, está tendo prejuízo. E aí ele acaba tendo uma dificuldade, esse cliente que está fazendo a precificação da forma correta, ele tem uma dificuldade de alcançar o preço do concorrente. É como se o concorrente fosse muito competitivo. Entendeu? Ou seja, o mercado se torna competitivo e aí o cliente acaba tendo dificuldade de fazer essa precificação da forma correta, porque, consequentemente, na maioria das vezes, o preço dele vai acabar se elevando. E é o correto. Infelizmente, não tem o que fazer, entendeu? Se ele quiser ter lucro com o produto, o preço dele vai acabar se elevando um pouquinho. E aí, nessa situação, como que você acha que o concorrente pode lidar, ou melhor, que o cliente pode lidar com essa situação? Bom, eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é não se desesperar, não achar que ali ela não vai conseguir concorrer, porque, assim, só para a gente começar, se o concorrente tá vendendo produtos com preço muito abaixo, ele não está tendo lucro, ele não vai aguentar fazer isso o tempo todo, entendeu? Ou uma hora, ou ele vai quebrar, ele vai fechar as portas, ou uma hora ele vai tomar a decisão de ter um controle maior, ele vai entender que a margem dele está baixa, e aí o preço dele vai voltar a ser o preço do mercado normal, ok? Depois disso, a pessoa que tá ali calculando a mais certinha e ela quer concorrer com a outra pessoa com o concorrente dela, que não tem esse controle de margem, ou seja, tá com um produto menor que o dela, porém ela não pode abaixar o dela, porque ela não vai ter lucro também, e ela não quer fazer isso. Uhum. A primeira coisa que ela tem que ter é dados, ela tem que ter dados de que os clientes dela gostam de comprar, ela tem que ter dados de quais os produtos delas têm uma rotatividade maior, quais produtos delas são mais vendáveis, e com base nisso, ela bolar estratégias que conseguem sobrepor o concorrente dela, entendeu? Por exemplo, aí ela vai poder começar a explorar mais o marketing, ela vai poder começar a explorar mais vendas por outros meios, porque assim, se o concorrente está do lado dela ali, vamos imaginar um cenário que é uma loja física, tá? Talvez ela pode já começar a tentar outros meios de venda, tipo na internet, por exemplo, que aí talvez o fornecedor já não vai estar ali batendo de frente com ela. E aí, com isso, ela vai conseguindo contornar essa diferença de valores, entendeu? Sim. Eu acho que o principal que ela tem que ter é dados. Ela tem que ter dados que a gente já falou, que é os dados do custo correto do produto. Ela tem que ter dados do que os clientes dela compram. Ela tem que ter dados dos produtos que são vendáveis, produtos que não vendem, produtos que dá para ela casar também, fazer venda casada. Isso. Por exemplo, dá para ela pegar um produto que tem uma margem um pouco maior, abaixar um pouco a margem, e adicionar no outro produto, para ela meio que equilibrar, dá para ela fazer algo do tipo. Ou dá para ela deixar o produto com uma margem alta e pegar um produto que tem uma margem bem pouquinho, bem ilusória, só para complementar e chamar a atenção do cliente, para o cliente poder comprar, chama de venda casada, né, que a gente chama. Uhum. Dá para ela fazer esse tipo de estratégia. Agora, o que ela não pode fazer é querer, como é que é? Nadar contra a correnteza, abaixar o preço para concorrer com o cliente, porque assim, ela vai acabar concorrendo, mas uma hora ou outra, ela não vai aguentar ficar de pé, entendeu? Aí, se você tiver mais alguma coisa que você quiser complementar. Não, tem um detalhe que assim, eu já ouvi muitos comerciantes falarem o seguinte: qual a estratégia que eles adotam nesse tipo de situação? Eu já vi muito em supermercado. Provavelmente existe também essa estratégia em outros segmentos, mas supermercado, por exemplo, foi aquilo que eu falei, a gente estava tendo uma conversa mais cedo. Quando você vai no supermercado fazer uma compra, a compra do mês, por exemplo, geralmente você compra o básico, né, que é feijão, arroz, macarrão, não é isso? Sim. Além do básico, você compra outros produtos para complementar. Então, esses produtos básicos que você vai comprar todo mês, o pessoal chama de produto de giro, mercadoria de giro, que é um produto que sai. Você precisa comprar, entendeu? Uhum. Então, se você tiver preço nesse produto, você consegue atrair o seu cliente. Então, você consegue colocar
um valor mais atraente nesse produto, somente para atrair o seu cliente, que é um produto que sai de toda forma, entendeu? E aí você consegue colocar uma margem mais alta, ou seja, compensar o valor que você não está ganhando. Você tem que tomar cuidado para não tomar prejuízo também, né? Mas compensar o valor que você não está ganhando nesse produto em outros produtos que o cliente vai levar também. Por exemplo, ele vai comprar o feijão, arroz, o macarrão, e ele vai levar o café. Ele vai levar outros produtos, sobremesa, alguma coisa assim, cosméticos que vendem É mais ou menos também, o que eu falei. Você pega o tem a margem maior, vai pegar o tem a margem. Isso, é o que você falou, venda casada, né? Inclusive, eu já ouvi falar que tem clientes que trabalham, só que isso aí tem que ter muita consciência para fazer. O cliente ele acaba tendo um prejuízo, não seria prejuízo, né? Mas ele acaba pagando para vender, foi o que eu falei, mas de forma estratégica, entendeu? Ele sabe que ele está tomando prejuízo no produto, mas o que ele está deixando de ganhar naquele produto, ele sabe que ele está ganhando no produto que ele está vendendo mais caro, entendeu? Então é questão da estratégia. Então existem diversas estratégias. Eu acredito que a estratégia também ela vai ser é necessário levar em consideração o segmento da empresa, é necessário levar em consideração também a região que o cliente trabalha. Existe uma região que vende mais um determinado produto com maior quantidade e existe uma outra região que a quantidade desse produto não vende tanto. Então é necessário levar em consideração todos esses detalhes aí. Ok? Se algum cliente perguntasse para você assim, qual seria uma margem de lucro ideal para poder aplicar em um produto, você poderia indicar alguma margem de lucro, dar alguma ideia? Uma margem ideal? Exatamente. Aí depende do segmento dela, não, porque isso aí pode variar de moda, de roupa. Para o supermercado, por exemplo, acho que moda de roupa, acho que o pessoal vende quase 50% o preço de custo. Já supermercado, eu acredito que já seja a margem menor, porém os produtos têm mais rotatividade, ela vende mais. Então, a margem é menor, porém a quantidade de vendas são maiores, então um compensa o outro. Eu acho que é complicado para você falar mais em específico. Isso. E aí, também tem que levar em consideração o segmento, a região, né? Tudo isso. A região. E aí tem essa pergunta que eu te fiz, é uma pergunta que muitos clientes fazem para a gente, entendeu? Então, em resumo, não tem como a gente determinar uma margem de lucro ideal para o cliente trabalhar. Depende muito do segmento, né, da região e entre outros detalhes. Por exemplo, vamos supor que a gente está aqui, né, Caculé, Bahia, e aí a gente tem uma fábrica de cimento que é aqui do lado. O cimento para entregar para a gente aqui é um preço, mas para entregar para o cara que está lá em São Paulo, essa mesma fábrica, aí o preço já vai ser diferente. Então as margens já mudam, entendeu? Exatamente. A estratégia muda. Eu acho que o mais importante é a pessoa não tomar decisões por achismo, falar assim, não, você tem que vender por tanto que vai dar certo. Não tem que sempre estudar o seu público, estudar o seu concorrente, estudar os seus produtos, os seus fornecedores, ter dados. Por exemplo, uma coisa também que a pessoa pode fazer é usar o sistema, já são mais simples, por exemplo, puxar um relatório, ela consegue ver, por exemplo, a quantidade de produtos que mais é vendidos, por exemplo, certo? Com isso, talvez ela consiga comprar uma quantidade maior, combinar com o fornecedor dela, para ela conseguir um preço melhor, certo? E com isso ela conseguir concorrer mais com o concorrente. Você entendeu? Entendi. Tipo assim, vamos supor que essa caneca aqui para me vender, essa caneca é o produto que eu mais vendo. Eu vendo 1000 canecas dessa aqui em um mês. Os outros produtos meus eu não vendo tanto, mas essa caneca eu vendo 1000. Então, talvez, se eu sei que eu vendo 1000, eu posso fazer uma compra um pouco maior com o fornecedor e tentar negociar um preço melhor. Para eu conseguir vender ela por um preço melhor para o cliente final. É uma estratégia também, mas tudo isso tem que analisar. Se vai dar certo, se não vai. Inclusive, essa questão aí da quantidade comprada, é um assunto bem interessante. Na verdade, cabe até um outro podcast com outro tema para a gente falar, mas só para poder dar uma pincelada, já que você entrou no assunto, muitas vezes o cliente ele acaba perdendo dinheiro com isso. Por exemplo, igual a dica que você deu é super interessante. Ele sabe que ele vende muito, então ele consegue comprar um estoque grande. Mas já aconteceu muitas vezes do cliente não vender tanto um produto, mas só pelo fato de um fornecedor. O fornecedor ele tem que vender, tem que bater meta, né? Ele vai lá e faz uma promoção, faz um valor interessante para o dono da empresa, o dono do mercado, da loja. E aí esse dono acaba comprando uma quantidade grande desse produto. Porém, esse produto não tem uma rotatividade tão grande, né? Cai. Exatamente. É estoque parado, dinheiro parado. Por isso que eu falei, o cara antes de tomar qualquer decisão, ele tem que estudar o caso, ele tem que puxar um relatório, ver se aquele produto ele vende, se não vende, senão cai do cavalo. Exatamente. Então, Cássio, eu acho que a gente já está encaminhando para o final. Tem outra coisa também importante. Não é porque um produto é caro que ele é lucrativo, que você vai ter muito lucro com ele. Pode ser que, é porque eu tô falando isso, porque um colega brincou esse dia com o preço do café, né? Uhum. E aí falou assim, eu vou botar uma loja, vou vender café, pra ver se eu ganho dinheiro, alguma coisa assim. Não sei o caso do café, mas assim, trazendo pro modo geral, não é porque um produto é tipo
tá tipo, um exemplo, um café tá R$ 50, que aquele café é lucrativo. Pode ser que ele tá R$ 50, mas você tá pagando R$ 45 para vender ele, tem um exemplo. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Exatamente. Uma coisa importante. Então é isso. Então, só para a gente encerrar aqui, eu queria saber o seguinte: na sua opinião, Sim. é possível trabalhar com. Imagina o seguinte: você deu o exemplo da caneca. Você vende essa caneca em uma loja presencial, certo? Você tem uma loja presencial, física. E você também tem uma loja online. Você consegue trabalhar com preços diferentes para essa mesma caneca? Sim, com certeza. Inclusive é recomendado, porque assim, é, na modalidade de venda física, né, que presencial e na venda online, você tem custos diferentes de uma para outra. Por exemplo, na minha loja física aqui, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar água, luz. Já no digital ali, eu também vou ter os custos, mas são custos diferentes, mas talvez eu vou ter custos a mais com marketing e tal. Então a pessoa tem que calcular e ela consegue sim manter as duas margens, entendeu? Exatamente. Ela não pode vender pelo mesmo preço, porque se ela vender pelo mesmo preço, em um dos dois lados vai pesar, entendeu? Ela tem que analisar o presencial ali, fazer o custo operacional o custo que a gente falou mais cedo, né? A precificação. Aham. Toda vez que eu falo precificação, vem custo operacional na cabeça. Ela tem que fazer a precificação com base nos dados da venda presencial, que vai ser uma coisa, e ela tem que fazer a precificação no mundo digital, que vai ser outra coisa. E aí, com isso, ela vai ter os dois produtos. Você concorda? Isso aí, concordo plenamente. É isso mesmo. Bom, pessoal, nós falamos aqui sobre precificação avançada, inclusive, desce um pouquinho aqui, por gentileza. Inclusive, eu falei aqui que nós temos a planilha disponível no nosso site. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você baixar, ok? Essa mesma planilha que nós mostramos aqui na tela. E tem um campo lá, não sei se vocês observaram, que é o campo chamado de custo operacional, que é onde você vai calcular as despesas que você tem da sua empresa para poder manter a operação da sua empresa, manter a empresa funcionando. Para poder fazer esse cálculo do custo operacional, sobe um pouquinho aqui, por gentileza. Nós temos aqui uma planilha também, chamada de como calcular o custo operacional. É a planilha de custo operacional, tá? E é como o Cássio explicou mais cedo, você vai preencher todas as despesas da sua empresa dos últimos 3 meses, vai preencher também o faturamento da sua empresa, e aí, com base nesses dados que você preencher na planilha, você vai obter o percentual de custo operacional. Na planilha, nós colocamos um percentual fictício de 10%, mas na sua empresa, dependendo do segmento, pode ser 12, 15, 20 ou até menos do que 10, entendeu? Vai depender muito do segmento e da quantidade de despesas que você tem e do seu faturamento. Tá certo? Só lembrando que isso é uma planilha que você vai baixar no seu computador, a gente não vai ter acesso a esses dados, viu? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá ok? Pode voltar para a tela anterior, por gentileza. Já tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Antes de finalizar aqui, pô, eu queria dar uma dica pra galera aí, pode pô. ficar à vontade. Não é uma dica, porque assim, a gente vê muito falar assim que a empresa, né, a loja, a empresa, o coração dela é vendas, e realmente é vendas. Se a sua loja não vende, se ela não tem uma boa quantidade de vendas, ela provavelmente não vai sobreviver, porque você precisa vender para você pagar suas contas. Porém, complementando com vendas, você tem que se preocupar muito com essa questão que a gente está falando aqui de precificação. Porque não adianta nada você fazer 1.000, 2.000, 3.000, 1 milhão de vendas, se em todas essas vendas você está perdendo em vez de ganhar, entendeu? Então você vai ter muitas vendas, porém você não vai estar ganhando nada com isso. Então você vai perder do mesmo jeito, você vai fechar suas empresas, sua loja, sua empresa. E eu acredito que você não queira isso. Então, assim, antes de qualquer coisa, você precisa ter uma boa precificação dos seus produtos. Por isso que a gente sempre recomenda a utilização de um sistema de gestão para poder para você poder controlar isso, entendeu? Porque assim, você fazer de cabeça, você imaginar que você está comprando por isso, vai vender por aquilo, não funciona. Pode dar certo em alguns casos, mas em outros não, e com o tempo também não vai funcionar. Então, use sempre um sistema de gestão. O Gestão Mais Simples está aí. A gente tem a versão gratuita para vocês. Caso você está abrindo sua empresa agora e você falar, eu não posso pagar um sistema nesse momento. A gente tem o Gestão Mais Simples na versão gratuita. Você consegue utilizar sem precisar pagar nada para a gente, entendeu? Tem algumas limitações, mas eu acredito que para quem está começando vai atender super bem. Com o tempo, você vai ver o valor do sistema, ou você vai estar mais amadurecido, você vai conseguir aderir a uma versão Pro, por exemplo, e ter mais recursos. Então é isso. Vale muito a pena você ter esse controle, porque não adianta só vender. Você tem também que precificar corretamente, ver quais produtos vendem, quais produtos não vendem. Porque se você não está vendendo um produto, por que você vai trabalhar com ele? Por que você vai comprar mais desse produto se você não vende?
Então, com o sistema você vai conseguir identificar isso, entendeu? Então, gestão, você gerir um negócio, envolve muito, além de só achismo. Então, usa gestão, controla certinho. Entra no nosso canal do YouTube, tem um monte de vídeo lá mostrando não só o sistema, mas também mostrando como algumas coisas operacionais você consegue saber. Se você usa o gestão mais simples e tá com alguma dúvida, a gente tem um suporte para ajudar. E é isso aí. Essa é a minha dica final para vocês. Pode continuar. Muito bom, Cássio, isso aí. Aí só complementando o que o Cássio falou aqui, desculpa, o Gestão Mais Simples, como o próprio nome já sugere, é um sistema mais simples. Nós temos a versão gratuita dele, como ele falou, e temos a versão Pro que tem recursos a mais. E no Gestão Mais Simples, você não consegue utilizar essa planilha de precificação dentro do próprio sistema. Porém, você pode fazer a precificação do produto na planilha e levar o produto já precificado para dentro do sistema, ok? Colocar o preço do produto já pronto no sistema, tá certo? Agora, se você quiser um sistema mais completo, nós temos também o Max Pro RP, que é um sistema mais completo, mais avançado, e dentro dele tem uma tela de precificação avançada, que tem exatamente os mesmos campos que você viu nessa planilha que a gente mostrou, tá bom? Então nós vamos deixar o link dos dois sistemas na descrição do vídeo, se você quiser conhecer mais. Nós temos uma equipe aqui que pode conectar no seu computador, fazer uma demonstração para você do sistema, e aí você pode fazer um teste com ele, tá ok? Se você gostar, você pode ficar à vontade para poder aderir ao sistema, tá certo? Então por isso é só. Você quer falar mais alguma coisa? Tem o Max vai falar desse negócio não? Vai botar aí? Tem não. Então... Mais simples tem, mas da próxima eu vou colocar o Max Pro na tela. Pronto, então beleza. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por quem ficou até aqui. Só complementando. Sim. Do YouTube, do YouTube tem o vídeo da precificação avançada do Max Pro. Aí Tem você mesmo. consegue ver exatamente isso aí. Tem mesmo. Vou colocar esse vídeo na descrição. Pronto, aí. Fechou. O link na descrição do vídeo. Tá bem? Então é isso. Se você conhece alguém que está precisando saber um pouco sobre precificação, que está sofrendo com essa questão de preço de produto, questão de concorrência, indique esse vídeo para ele, encaminhe o link desse vídeo para ele, e qualquer dúvida que vocês precisarem, nós estamos à disposição para tirar, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos, um abraço e até a próxima. Valeu!